Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Ruth, no capítulo 2, e nós vamos ler os 3 primeiros versículos deste texto, deste capítulo. Ruth, capítulo 2, 1-3. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles que mo favorecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Amém. Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, neste momento em que abrimos a Tua palavra, que é sagrada, reconhecemos a nossa insuficiência para compreendê-la de forma mais profunda e espiritual. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, abrir os olhos do nosso entendimento, para compreendermos as Tuas verdades e que por meio delas sejamos nós consolados, confortados, edificados, fortalecidos, desafiados a andar de modo que agrade ao Senhor. Sê conosco, ó Deus, sê com cada irmão, cada irmã. Assim oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nós temos considerado neste capítulo, neste livro, no Antigo Testamento, e nós na semana passada estivemos considerando sobre 3 personagens, Orfa, Noemi e Ruth. Estivemos falando sobre aquilo que podemos aprender desses 3 personagens nessa narrativa. Nesse momento aparece um outro nome, que é o nome de Boaz. Ele aparece também de uma forma meio que de repente, não se fala anteriormente, simplesmente ele entra na narrativa. Parece como aqueles personagens mesmo, próprios da antiguidade, como o próprio Abraão. Simplesmente não é anunciado nada e aparece ele, surge na narrativa, quando Deus chama Abraão. Quem é esse Abraão? Ninguém sabia, mas ali surge um dos grandes personagens das Escrituras Sagradas. E aqui, de igual forma, também aparece o nome Boaz. Mas, ao mesmo tempo, retoma o nome daquele personagem que havia aparecido lá no início, no capítulo 1, que é Elimeleque, quando nos diz lá que nos dias em que os juízes julgavam sobre a terra, houve fome. E depois nos fala no versículo 2 sobre um homem que chamava-se Elimeleque, e a sua mulher e a sua família saíram de Belém para ir para os campos de Moabe. Pois são 2 personagens que se unem agora neste versículo aqui, e é bom nós estarmos considerando sobre esses 2 personagens, Elimeleque e Boaz, meio que por contraste, meio que olhando cada um aqui e aprendendo pelas suas diferenças. Elimeleque, ele
ambos estavam semelhantemente nos dias em que o Senhor Deus trouxe juízo sobre as terras de Judá, onde houve fome na casa do pão, que é Belém. Ambos estavam lá, mas ambos tiveram atitudes diferentes, para demonstrar que pessoas que estão debaixo da mesma circunstância, às vezes tomam atitudes completamente diferentes, completamente antagônicas um ao outro. As reações são diferentes. E talvez até Elimeleque, ele na boa intenção de trazer provisão à sua família, ele achou que trazer a provisão à sua família era mais importante do que estar sob a disciplina do Senhor e estar onde o Senhor Deus está. E ele então toma essa decisão. Ambos então estavam sob a disciplina do Senhor. Tanto Boaz estava lá, já não era um jovenzinho, já não era uma criança, ele era, provavelmente 10 anos haviam se passado desse período. Elimeleque era um homem já, o Senhor estabelecido. Portanto, nós vemos que os dois estavam sob o mesmo contexto, o contexto dos dias dos juízes e os dias em que houve fome sobre a terra. Elimeleque, ao ver a disciplina do Senhor, o juízo do Senhor, porque a Bíblia nos deixa muito claro que era exatamente isso que estava acontecendo, era Deus. Mesmo Noemi, ela vai interpretar dizendo: Deus tem feito isso, Deus me fez isso, as coisas aconteceram por causa de Deus. Ela tinha uma boa teologia, inclusive, ela tinha uma correta teologia no sentido de compreender que todas as coisas acontecem por causa do desígnio do Senhor Deus, e que não há absolutamente nada que aconteça sem que Deus permita, nem um pardal caiu ao solo sem que Deus permita. Mas Elimeleque, a sua atitude foi de fugir daquelas circunstâncias. Só dizia que tem fome, não nos diz a que nível, mas nos diz também que eles saíram com bens, com riquezas. Ele era um homem próspero, ele era um homem que tinha condições. No entanto, talvez ele pensou: aqui eu vou começar a perder tudo que eu tenho. Eu acho que eu tenho que ser proativo, tomar uma atitude. Boaz permaneceu. Boaz permaneceu na terra, lá na terra que o Senhor havia designado para o seu povo, que Deus havia dito: é aqui que vocês devem permanecer. E quando eu mandar um juízo, lembre, não é o problema a terra, o problema é vocês. Quando vier coisas acontecendo, o problema não é a terra, não é o clima, o problema é o pecado. Portanto, a solução para o pecado não é mudar de lugar, como se o problema fosse a terra. Se o problema é o pecado, precisa primeiro se consertar com Deus, pois se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O problema, portanto, é o pecado. Boaz permaneceu. É a disciplina do Senhor. Vou permanecer aqui. E nós vemos que nessa decisão de Elimeleque vai causar a morte. Ele morre, seus filhos morrem. E não somente isto, encontrou a pobreza. Tudo aquilo que ele estava buscando defender foi exatamente o contrário de tudo aquilo que foi o seu plano e seu propósito. Na tentativa de defender seus bens, seu patrimônio, de defender a sua família, da provisão, da segurança alimentar, não conseguiu. Isso nos faz lembrar que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar, não importa o que você faça, meu irmão, minha irmã, se o Senhor não guardar, se o Senhor não edificar, toda preocupação é vã, todas as ações são uma nulidade, se o Senhor não estiver adiante. O que ele encontrou foi exato o oposto. A morte bateu, ele morreu, os filhos morreram,
E quando Noemi retorna para a sua terra, ela diz: eu voltei agora em pobreza, saí daqui com tudo, estou voltando agora sem nada, uma mão na frente, outra atrás, nada, quase que um nada absoluto, a não ser a vida. Mas nós percebemos a atitude de Boaz. Ao permanecer, houve a preservação da sua vida. Ele está lá, dizendo: Senhor, faz como o Senhor, como aprouver ao Senhor fazer, mas corrige. E não somente isto, tendo passado a disciplina do Senhor, a prosperidade, Noemi ouve dizer que o Senhor visitara seu povo novamente, e a casa do pão agora estava dando pão novamente. E nós vemos Boaz, que o próprio texto nos diz, era senhor de muitos bens, era um senhor que havia prosperado depois da situação e da fome que houve, provavelmente alguma situação que aconteceu, talvez até em termos climáticos, mas pode ser também devido a inimigos que saqueavam. A Bíblia não nos deixa, não registra exatamente o período, só diz que é época dos juízes. E ele encontrou a vida, a preservação da vida, encontrou também a prosperidade. De certo modo, nós podemos fazer um paralelo e perceber que ele é representado, Elimeleque é representado pelo primeiro Adão, o Adão que desobedeceu, o Adão que saiu do centro da vontade de Deus e cujas consequências foram as mais terríveis possíveis. Ele foi separado de Deus. Houve o problema da própria estrutura familiar. Depois Caim mata Abel, lá sua descendência, Lameque mata outros, e vem toda uma história de destruição por causa do pecado, da decisão do primeiro Adão. É isso que aconteceu, como resultado da desobediência. Boaz é representado pelo segundo Adão. Na verdade, acaba se tornando um tipo de Cristo, aquele que obedece e vai até a morte, e morte de cruz. Ele é aquele que fica no caminho da obediência, ainda que pareça temporariamente ser um caminho não tão lucrativo, não tão bom, não tão seguro. Parece que melhor é ir para os campos de Moabe. Na verdade, o mundo diz isso e o diabo diz isso. Vem para cá, aqui é melhor. Vem para cá, aqui é seguro. Você vai confiar nisto? Vem para cá, olha aqui. Se você tiver muito dinheiro, você vai ter segurança. Se você tiver isto, aquilo, você sempre, o diabo tem as suas estratégias e os seus oferecimentos. Até quando tentou o Senhor Jesus Cristo, mostrando o mundo e a sua glória, dizendo: olha, tudo isso eu vou te dar. Basta você fazer um pequeno gesto, basta fazer pouca coisa. Parece que a troca é até muito lucrativa, muito bom. Você vai conquistar o mundo sem sacrifício. Você não vai precisar de uma cruz, não precisa sofrer, não precisa morrer. Você vai ganhar tudo isto facilmente. O diabo sempre vai dizer isso: olha aqui, ó, é fácil. Siga por este caminho. O caminho da obediência é o caminho da porta estreita. O caminho da obediência é o caminho do caminho apertado. E são poucos os que entram por ela. Elimeleque é o estereótipo daqueles que seguem pela vista. Olha para os campos de Moabe. Lá está a minha segurança. Ele não segue pelo caminho, pelos olhos da fé, mas pelos olhos daquilo que se pode ser percebido,
daquilo que se pode ser analisado racionalmente, e não pela fé. E nós vemos em Boaz o homem que anda no caminho da fé. Um caminho, ainda que seja apertado, é assim que Deus quer, é por aí que eu vou trilhar. É assim que Deus deseja, é assim, com gratidão, com louvor, é o caminho que eu vou seguir. Quem é Boaz? E vimos então essa distinção entre Elimeleque e Boaz. A Bíblia também fala isso em relação ao primeiro Adão, segundo Adão, em Romanos, no capítulo 5, no verso 12. O apóstolo Paulo vai dizer, 5:12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos agora pecaram. Mas no verso 19 nos diz, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A obediência, o caminho da desobediência, leva sempre e invariavelmente à destruição e à morte, à separação. E o caminho da obediência é o caminho que leva para a vida. E o que Deus requer de nós? O que Deus requer é que nós obedeçamos a Deus. Porque pouco ou nada vivemos uma vida religiosa, estamos no meio do povo de Deus, mas não andamos pela fé. Andamos pelo aquilo que Deus fala. Quem é Boaz? É aqui, olhando para o texto, nós vemos aqui na perspectiva do narrador, ele já apresenta Boaz como um possível resgatador. Ainda não fala nada sobre isso. Ele não está falando, mas o narrador está falando sobre ele. Percebam, tinha Noemi, alguém está narrando. Tinha um parente de seu marido, lá de Elimeleque. Fala que ele era um senhor de muitos bens, portanto próspero. Mas isso aqui não se refere somente à sua prosperidade material, mas de muitas virtudes também. Era um homem virtuoso. Provérbios, capítulo 31, vai falar sobre a mulher virtuosa. Mas Boaz era um homem virtuoso. É o estereótipo do homem virtuoso. E era da família de Elimeleque, o qual chamava-se Boaz. Ele é apresentado, portanto, ele surge nessa narrativa. E na perspectiva da personagem, ou seja, Ruth, ela nem sabe quem é. Ela não sabe, enfim, não tem nem ideia da existência dessa pessoa, quem seja essa pessoa. Simplesmente e nos diz o texto que Ruth, a moabita, ela vai apanhar espigas e ela entra nos campos de Boaz. Mas isso mostra a história da redenção, que na perspectiva de Deus, Deus sabe todas as coisas estão sendo direcionadas até o campo para onde ela foi, que nos diz aqui o texto, chegou aos campos e apanhava após os segadores, por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, por casualidade. Parece ser da perspectiva do narrador, ou da perspectiva do observador, por um acaso ela entrou nas terras, nos campos de Boaz. Mas na perspectiva divina, as coisas estão acontecendo exatamente como Deus deseja que as coisas aconteçam. Porque não existe acaso, porque não existe sorte, porque não existe azar. Existe um Deus da providência que providencia todas as coisas e faz que a história aconteça, que na perspectiva do narrador, na perspectiva daquele que olha de cima, diz, olha, já aparece aqui Boaz, ele é parente de Elimeleque, portanto um provável resgatador,
e as coisas estão acontecendo, as coisas estão muito claras, mas para quem está lá embaixo, Ruth, ela não está sabendo de nada disso. É a história da redenção. Deus sabe todas as coisas. Nós, às vezes, chegamos, puxa vida, se eu não tivesse conhecido fulano de tal, naquele dia, como um camarada que estava fugindo da polícia, e aí na medida que ele estava fugindo, ele entrou num cinema, mas antes de entrar no cinema, alguém estendeu a mão para ele, e tinha lá alguém passou um livro, e ele pegou esse livro, entrou no cinema, e depois, mais tarde, ele volta, sai, acaba o filme, e ele sai, e a polícia está esperando e pega ele, e faz uma revista, e o que encontram com ele, uma Bíblia, e diz, não é ele não, esse aqui é crente. E ele chamou a atenção disso para ele, e ele começou a ler a Bíblia, ele se converteu a Cristo. Parece que é tudo um acaso. Por um acaso alguém estendeu um livro para ele. Por um acaso a polícia estava perseguindo ele. Por um acaso. Mas Deus desejava salvá-lo. Para as pessoas, nós podemos olhar na nossa perspectiva, é o acaso. Para a nossa perspectiva, nós não entendemos, porque olhamos de baixo, ou olhamos da nossa mesma altura, só vemos no nosso nível. Mas Deus é aquele que sonda e contempla todas as coisas. Por isso, Deus sabe tudo. Ele, na verdade, é o Senhor da história. Foi assim também a história do nosso resgate. Por um acaso, parece que é um acaso. Por um acaso, encontrei pessoas que me falaram da fé reformada. Por um acaso tive contatos, saí de Curitiba para ir para estudar no Nordeste, e lá amigos, e não foi nem o instituto, não foi nem o seminário que me apresentou a fé reformada, foram pessoas lá, e eu digo, graças a Deus. Pois bem, isto é a história da redenção, porque há essas duas perspectivas. Por isso, de certo modo, alguém pode dizer, eu aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, mas do ponto da perspectiva de Deus, Ele diz, eu salvei você, não foste vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos. São duas perspectivas. O narrador aqui é claro, Ruth não está entendendo, ela não consegue enxergar da mesma perspectiva daquele que olha de cima, daquele que é o Senhor Deus. Mas também, falando sobre Boaz, né? Olha, surge esse Boaz. Boaz, ele é um personagem muito importante na genealogia. Ele vai aparecer na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Mas antes de aparecer na genealogia, em 1 Reis, no capítulo 7, se os irmãos puderem abrir, 1 Reis 7, o verso 21, nos diz: depois levantou as colunas no pórtico do templo, tendo levantado a coluna direita, chamou-lhe Jaquim, e tendo levantado a coluna esquerda, chamou-lhe Boaz. Começa falar sobre essas duas colunas do templo. Coluna, aquele sustentáculo, aquilo que traz a sustentação. No verso 15 desse capítulo 7, ele vai dizer aqui como é que era feita essa coluna. Formou duas colunas de bronze, fala da altura, cada uma, fala da circunferência, depois o que foi feito e outras obras de arte que estavam ali, ornamentando aquelas colunas ali, e depois elas sendo levantadas de fato, colocadas sobre a base, o fundamento, e agora ela vai ser coluna no templo. E todas as vezes que alguém entrava no templo, olhava para a coluna da esquerda e dizia, essa é a coluna Boaz. Boaz significa força. É interessante. É força. Mas não é a força que é
vem do próprio homem, mas é a força de Deus. Jaquim significa estabelecido. São duas colunas, portanto, que estão ali. Mas se nós olharmos para Apocalipse, capítulo 3, indo agora dando um salto lá para o final da Bíblia, capítulo 3, nos diz, no verso 12, ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Perceba que ele vai dizer ao vencedor: eu vou fazer uma coluna no santuário de Deus. Mas se nós olharmos para o versículo 8 de Apocalipse 3:8, diz: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. É interessante que Boaz significa força. E ele está dizendo: eu sei que vocês têm pouca força, mas eu vou fazer algo. Eu vou dar a capacitação para que vocês sejam a coluna, a força. Eu farei isto. E é isso aí, mostra a obra da graça de Deus. É Deus fazendo isto. Deus fazendo. Deus estabelecendo Boaz como sendo a coluna. Deus dizendo como que tem que ser essa coluna. Não pode ser qualquer coluna. Ela tem que ser virtuosa. Ela precisa ter o caráter daqueles que foram aprovados, daqueles que permaneceram firmes, daqueles que mesmo diante da morte não amaram as suas próprias vidas, daqueles que demonstraram em sua vida o caráter piedoso, um homem cristão, misericordioso como Boaz, firme como Boaz, um homem cuja fé inabalável, se sujeitando a aquilo que Deus está orientando. É assim, então assim vai ser. Um homem que tem a firmeza, a força, esse será também estabelecido na casa do Senhor, como coluna no templo do Senhor. E aí nós entendemos também que o material que Deus faz o seu templo, são feitos de pessoas. Mas são pessoas cujo caráter são transformados. São pessoas, portanto. Nós somos templos do Espírito Santo. E a beleza do templo é o resultado da beleza do caráter transformado, do caráter de Cristo transformado. Ou nós sendo transformados à imagem de Cristo Jesus. Alguém que não rejeita a palavra de Deus, que segue a palavra de Deus na fidelidade, na compaixão, na misericórdia, na obediência, na observância da lei do Senhor. E aí nós podemos dizer, percebam, Deus, Ele vai colocar aqueles para ser coluna, mas por causa que foram fiéis, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser um Boaz, ser alguém aprovado por Deus, ser alguém que anda nos caminhos da fé, para que seja também aprovado. Andar no caminho da fé não é uma fé intelectualizada, é a fé que pode ser observada, aqueles que andam no caminho da obediência ao Senhor Deus. Mateus, capítulo 1, no primeiro capítulo de Mateus, ele nos vai falar sobre a genealogia do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de chamar a atenção para esses versículos, capítulo 1, verso 2 ao verso 6,
que nos diz: Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar. Digo, Judá gerou de Tamar. Conhece essa história? Como foi Judá, na verdade, ele era o sogro de Tamar. E por causa da injustiça dele, que não cumpriu a palavra de Deus, houve uma situação, para quem já leu o Antigo Testamento, e ela engravida. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe, ou seja, aquela mulher meretriz, que também não era do povo de Deus, era lá de Jericó, da cidade de Jericó, portanto, não fazia parte do povo de Deus, mas que creu, confiou em Deus. Agora, fazendo parte do povo de Deus, sendo recebida, Salmão gerou de Raabe a Boaz, que surge e aparece o nosso personagem Boaz, filho de uma estrangeira, cuja mãe havia vivido uma vida de venda do próprio corpo para a sua sobrevivência. E este de Ruth agora, Ruth a Moabita, gerou a Obed, e Obed a Jessé, e esse Jessé foi o pai de Davi, o grande rei Davi. Portanto, Boaz, ele, como vem de Raabe, uma estrangeira, e com aquela vida, isso mostra a história da redenção. Deus, olha, escolhendo quem? As coisas fracas deste mundo. Deus não escolhe pela dignidade, mas por aqueles que, como Raabe, ela creu no Deus de Israel. Deus não leva em consideração a vida que tinham vivido. Não leva em consideração a própria nacionalidade. Porque os filhos de Abraão são os filhos da fé, e não os filhos necessariamente por herança nacional, porque tem sangue judeu. Não, mas são aqueles cujo coração creem em Deus. São esses que fazem parte da igreja do Senhor e fazem parte da genealogia do Senhor Jesus Cristo. E depois nós vemos, voltando lá para Ruth agora, olhamos Boaz, esse homem que Deus então chama ou tem preparado para ser o resgatador. Como disse, ainda não surgiu a ideia do resgatador aqui, mas já começa a surgir. Deus é o Senhor da história e controla todas as coisas. Mas depois nós vemos Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo. Eles estavam passando por situação de dificuldade econômica. Lembra que a própria Noemi disse: olha, eu saí daqui, eu parti ditosa, porém o Senhor me fez voltar pobre. Essa é a minha condição agora. E Ruth está ali, também nessa condição, em dependência, em fragilidade. Mas nós percebemos em Ruth que ela é uma mulher que é trabalhadora. Ela vai dizer aqui: deixa-me ir ao campo para rebuscar espigas. E essa ação era aquela que ela não ia atrás depois daqueles que iam cegando, e aquilo que caía, ela ia pegar. Também aquilo que deixava pela própria lei que Deus havia estabelecido, Deus
iam lá para que os pobres se alimentassem, as viúvas pudessem alimentar, os desfavorecidos, os pobres da terra pudessem se alimentar. E como diz um escritor, nesse texto, ele vai dizer: a pobreza é um grande teste para a fé. A pobreza é um grande teste para a fé. De você ter contentamento em meio à pobreza. De você ter o contentamento, a crença, a confiança no Senhor Deus nos momentos difíceis. De você confiar e esperar no Senhor e andar no caminho da obediência, quando talvez o caminho que parece ser melhor e mais rápido e mais curto é o cortar o caminho, é o fazer diferente. Portanto, a pobreza é um grande teste para a fé. Quantos cristãos que por causa da necessidade preferiram andar por caminhos meio que suspeitos, como dizendo, eu preciso me alimentar, eu preciso, então vou seguir pelo caminho do roubo, da fraude, sei lá. Mas nós vemos aqui, como vimos em Provérbios, capítulo 31, verso 27, que a mulher virtuosa, ela não come o pão da preguiça. E a estrutura do livro da Torá, né, do livro sagrado judeu, Ruth vem logo, imediatamente depois de Provérbios. É como que demonstrando aquilo que diz lá sobre a mulher virtuosa, e agora aparece a mulher virtuosa. Pois bem, Levíticos, capítulo 19, verso 9 e 10 diz: quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Deus havia feito uma provisão, portanto, para os pobres. Mas podemos ler ainda no próprio Levíticos, capítulo 23, verso 22, que nos diz: quando cegares a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Deuteronômio também vai nos falar, Deuteronômio capítulo 24, verso 19 ao verso 22. (19 a 22) de Deuteronômio 24. Quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. É interessante. E aqui nós aprendemos algo desse princípio que Deus estabeleceu para o seu povo. Deus fazendo provisão, Deus está ordenando. Haveria alguma punição se alguém não deixasse? Há alguma previsão? Olha, vai acontecer isso, se você não deixar. Não existe nenhuma punição. Deus diz, não é punição, é bênção.
faça isso e eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar, para que eu te abençoe, para que eu te abençoe mais. A bondade, a misericórdia, Deus abençoa. Deus como que está atento. Deus toma isso como um comprometimento dele. Eu vou te abençoar por causa da tua atitude. Portanto, essa ordenança, embora era algo que Deus estava ordenando, mas ao mesmo tempo era voluntário. Era algo que as pessoas faziam, não haveria punição se não fizesse. Mas ela nos ensina aqui também sobre o princípio do trabalho. Deus, porque Deus não diz, olha, vamos lá e vão distribuir para os pobres. Ele diz, deixa lá para os pobres irem pegar. É o princípio do trabalho. Uma sociedade em que as pessoas e os pobres, eles simplesmente recebem a benevolência do Estado, ou seja o que for, e não há contrapartida de arregaçar as mangas, isto não é bom. Porque chega um ponto em que ele diz, o Estado tem a obrigação de me ajudar, os outros têm a obrigação de me ajudar. Deus, quando estabeleceu este princípio, ele diz, para que os pobres vão lá e eles tenham que arregaçar manga debaixo do sol e tenham que recolher, porque é o princípio do trabalho. É o princípio. Veja também o que nos diz em 2 Tessalonicenses 3:10, quem não quer trabalhar, também não coma. Se não quer trabalhar, também não coma. Vivemos uma sociedade onde as pessoas muitas vezes não querem fazer nada. Jovens acham que o caminho mais fácil é ficar pedindo e não produzindo. São pessoas às vezes que têm força. E o princípio é, você quer, tem que fazer alguma coisa. Não quer trabalhar? Então não coma. Quem sabe a fome o incite a trabalhar. A preguiça, o ócio, é um pecado contra Deus. Até nos 10 mandamentos está dito com clareza, 6 dias trabalharás, no 7º você deve descansar. Mas a ordenança positiva é, você deve trabalhar. Nós trabalhamos e precisamos ter esse princípio, o princípio da responsabilidade, que nós colhemos aquilo que nós plantamos de certa forma, ainda que o desfavorecido, mas ele precisa aprender desta forma. É o princípio também do amor, que Deus diz, ame de uma forma prática ao pobre, ao necessitado, à viúva, deixe lá. Se você até esqueceu um feixe, você deixou lá, não volte agora mais para pegar, deixe lá, foi provisão de Deus, é para algum pobre ir lá, uma viúva, alguém desfavorecido, estrangeiro, vai lá e pode pegar. Pois bem, ou nos cantos, né? Não colha tudo, deixa lá um pouco, mas percebam que Deus estava dizendo, deixa lá, e eles vão ter que vir. E Ruth era uma mulher que não comia o pão da preguiça. Eu vou lá atrás. É a mulher virtuosa. Ela é o tipo da mulher virtuosa, que nós vamos ver em outro momento também, é o tipo da própria igreja. Esse trabalho reflete obediência a Deus, porque Deus disse, é assim que eu quero, né? Me dá aí, ei, você tem que me dar, se não me der eu vou pegar a força. Não, ela reflete o princípio que Deus estabeleceu, o princípio do trabalho, portanto reflete fé de Ruth, ela cria. E aí nós podemos aprender algumas coisas, meus irmãos. Quem anda no cumprimento do dever, Deus abençoa. Ela andou no cumprimento do dever, ela fez aquilo que
estava estabelecido também. Boaz também. Deus abençoou. Deus abençoou com o encontro, com o campo primeiro, com a provisão, mas também com o encontro com Boaz, que foi depois o seu resgatador, que não foi uma casualidade, foi a providência. Muitas vezes nós perdemos as bênçãos do Senhor porque nós não andamos no caminho da obediência. Queremos que Deus nos abençoe, mas nós não queremos andar no caminho que Deus tem proposto. Ele diz, a bênção está no final daqui, Continue aqui, a bênção está ali, Ah, não, mas eu quero andar por aqui. No caminho da desobediência não há bênção, meus irmãos. Só destruição e morte. Quer ser abençoado? Percebam aqui que Deus estava então direcionando a esta que estava no caminho da obediência, no caminho do trabalho, do seu dever. Agora, Deus abençoando no relacionamento, num casamento, num namoro, num trabalho. Muitos querem as bênçãos, mas não quer o caminho proposto por Deus. Faça o que é certo. Faça de conformidade com o que Deus orienta. E Deus vai guiar ao campo certo. Deus vai te guiar ao campo certo. Ao campo de Boaz. Ao campo da providência. Ao campo da bênção. Mas se você ficar andando no caminho da desobediência, Deus não vai te guiar a lugar nenhum. Na verdade, você vai ficar estagnado, vai ficar parado. Faça o que a lei de Deus diz. E Deus manifestará tanto o seu amor, como o seu direcionamento, como a sua providência. Tanto, e aqui nós vamos ver que os dois se encontram, os dois que amam a lei de Deus. Boaz, ele dá evidências de que é alguém que ama a Deus e a sua lei. O que nos diz ali os dois se encontram? Deus vai providenciar no tempo certo. As providências, desde aqui como vemos o próprio relacionamento de Boaz e Ruth, mas também em outras áreas da nossa vida. Deus fará a providência. Vá para os campos da salvação de Boaz. Vá para os campos, vá no caminho da obediência. Vá para aquele que é o fundamento, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Boaz é a coluna, mas o fundamento é Cristo. Sempre é Cristo. Siga pelo caminho da obediência. Vá para aquele que é maior do que Boaz, Cristo. Boaz se torna um tipo de Cristo, o resgatador da sua igreja. Vá para Ele. Ele te resgatará. A todos aqueles que, na providência divina, Deus já sabe todas as coisas. Na nossa perspectiva, percebam, Ruth está no caminho do dever. Ela não está dizendo, se Deus quiser me abençoar, Ele vai me abençoar. Eu vou ficar aqui paradinha e Deus, se Deus quiser. Não, ela está no caminho certo. Ela está agindo certo. Ela está fazendo certo. Ela está andando no caminho da fé. Que Deus assim também nos abençoe. Amém?